Olá, muito bom dia para você, muito bom dia para todo mundo. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Seu AB1 está chegando nessa segunda-feira, hoje dia 22 de dezembro, e vamos às informações. Aqui no AB1, a gente vai trazer atualizações sobre um crime que aconteceu em Santa Cruz do Capibaribe nesse fim de semana. Um comerciante foi morto a tiros numa praça da cidade. Os suspeitos chegaram de moto, um deles atirou na vítima e fugiu. A gente vai falar sobre as investigações desse caso. Gessé Acioli e Lohana Nunes estão ao vivo nessa edição. Gessé vai falar sobre uma grande operação que a Polícia Rodoviária Federal está realizando nas estradas da nossa região. Um bom dia para você, Gessé. Oi, Almi, bom dia para você, bom dia para quem está nos assistindo. É a Operação Rodovida que teve início na semana passada, dia 18, e segue até o final do período de carnaval. Dentro dessa operação, 3 outras operações acontecem com essa reta final do ano, também férias, relacionadas também ao carnaval. Tudo isso a gente conta os detalhes daqui a pouco. Muito bem, Lohana vai trazer as vagas de hoje no AB Emprego e também vai dizer o que diz a lei em relação ao controle de ponto do expediente do trabalhador nas empresas. Bom dia para você, Lohana. Bom dia, Almi, para você, para todo mundo que assiste o AB1. Pois é, a AB Emprego vem com muita oportunidade para você que busca aí recolocação no mercado de trabalho. São cerca de 150 oportunidades para todo mundo aqui de Caruaru. A gente vai detalhar tudo para você e trazer, como você disse, viu? Detalhes a respeito da legislação do ponto, dúvidas que são muito comuns e mais curiosidades a esse respeito. Vamos ter um especialista aqui para explicar tudo para a gente. É daqui a pouquinho que a gente volta. Muito bem, tudo isso nesse AB1, hein? E tem mais, nessa edição a gente também vai falar sobre os problemas da comunidade. A gente vai ver a queixa dos moradores da rua Maria Tenório, no bairro José Carlos de Oliveira, aqui em Caruaru. Olha o cenário. A lama, ela invade as calçadas e esse esgoto que está estourado na frente da minha casa, ele constantemente fica assim, porque uma boa parte das casas aqui não tem fossa e a rede de esgoto aqui não aguenta, não suporta a quantidade. Pessoal, Fábio Gomes e Joel Almeida também estão com a gente aqui no AB1. Fábio vai falar sobre coisa boa, porque tem pagamento para os beneficiários do INSS. Não é isso, Fábio? Bom dia. Oi, Almir, muito bom dia para você, bom dia para todo mundo que acompanha a gente aqui nesse AB1. Tem notícia boa sim, porque uma parcela significativa da população brasileira é beneficiária do INSS e os pagamentos para os beneficiários que recebem até o piso nacional, que é de um salário mínimo, começam a partir de hoje. Daqui a pouquinho eu volto falando sobre as outras datas dos pagamentos e também outros detalhes que são destaque aqui no G1, Almir. Muito bem, Fábio. Joel vai trazer informações sobre o que diz a nova lei sobre as dívidas do cartão de crédito. Olha aí, o consumidor precisa ficar atento, né, Joel? Bom dia. Precisa ficar atento, essa notícia é muito boa, viu, Almir? Bom dia para você, um ótimo dia também para você que está com a gente aqui no AB1. Você sabia que agora, com essa lei que entra em vigor, você que tem dívida no cartão de crédito, você só precisa pagar o valor que você gastou, 100% da dívida, ela só pode estar limitada a esse valor. Se você gastou R$100, os juros só podem ser até R$100. Daqui a pouco a gente vai explicar na prática como é que isso funciona com a ajuda de um advogado para explicar tudinho pra gente. Esse é um dos meus assuntos, daqui a pouco eu volto com outras informações. Almir. Combinadíssimo, viu, Joel? Valeu! E nessa semana que marca o Natal, tem uma delícia que também está presente nessa época do ano, não é, pessoal? Por isso, vamos trazer uma receita bem tradicional para você preparar um delicioso salpicão e saborear com a família inteira. Então, tudo isso e muito mais a partir de agora, bem aqui no seu AB1. Agora, 11 horas e 52 minutos. Vamos juntos na telinha da TV Asa Branca, pelo nosso portal G1 Caruaru e Região e pelo Globoplay também. Tem aí do lado da tela o QR Code que leva você para o nosso aplicativo para acompanhar o AB1 ao vivo e de graça pela internet. E vamos ver como é que está o clima aqui em Caruaru nesse instante. Com essas imagens ao vivo da capital do Agreste, a previsão do tempo está dizendo que o dia deve ser de sol entre nuvens. E à noite, o tempo pode ficar parcialmente nublado, um pouquinho mais frio e tudo mais. Agora a temperatura está marcando 31 graus e a mínima deve ficar na casa dos 19.
E olha, pessoal, a Polícia Rodoviária Federal está realizando a Operação Rodovida, uma grande ação que segue até o Carnaval de 2026. O objetivo é intensificar as fiscalizações por conta do aumento no número de veículos e de passageiros nas estradas da nossa região. Gessé Acioli está chegando para falar sobre esse assunto agora. Né, Gessé? Agora 11h53 e eu ainda desejo bom dia para você. Bom dia para você, Almir, bom dia para quem está nos assistindo. Pois é, essa época do ano, né, que as pessoas utilizam mais as estradas, né, o pessoal está de folga, está aproveitando aí o feriadão prolongado. Então, eu estou aqui com o Ângelo Fernando, que é policial rodoviário federal, e vai explicar para a gente a Rodovida, que é a operação que inicia agora, só termina depois do Carnaval, já iniciou e dentro dela aí operações específicas para cada época do ano, tornando as estradas mais seguras. Bom dia, Ângelo. Bom dia, Gessé, bom dia, Almir, a todos que nos acompanham. Muito bem, a Operação Rodovida é uma operação a nível nacional, onde a Polícia Rodoviária tem o objetivo da preservação de vidas. Então nós teremos agora a Operação Natal, Réveillon e finalizamos, né, nesse conjunto com a Operação Carnaval. Mas o que nós queremos passar para você que conduz o veículo? O ato de dirigir um veículo é um ato de muita responsabilidade. Você está responsável pela sua vida, dos ocupantes do seu veículo, como também de todos que transitam nas rodovias. Então, que você faça isso com muita responsabilidade e segurança para que nós consigamos diminuir os números de sinistros de trânsito que ocorrem aqui nas rodovias federais de Pernambuco. Nós estamos numa região que liga aí muito à zona litorânea, né? Muita gente deve passar tanto pela 104 quanto pela 232. Exatamente. O planejamento que nós fizemos aí de operações específicas e no combate ao excesso de velocidade, as ultrapassagens indevidas, que nós sabemos que temos um trecho aqui na BR-104, sentido às praias, onde existem muitas colisões frontais que deixam pessoas feridas gravemente e também com óbitos. Então, que a gente consiga reduzir esses números e a gente vai estar disponibilizando aí um efetivo de reforço nesses pontos críticos. A gente observa também, Ângelo, que ao longo do ano nós tivemos aí um número grande de sinistros relacionados a motocicletas. Então é importante que os motociclistas também tenham atenção ao trânsito. Afinal de contas, não é porque é um veículo ali mais leve, mais rápido, de repente, né, acaba causando mais acidentes. Exatamente. A motocicleta, né, é um dos vilões do trânsito hoje, nós podemos dizer, em todo o país. Então nós temos, né, um trabalho específico, não só aqui no Agreste como em todo o estado, para que a gente consiga conscientizar esses condutores de que o que existe de mais importante é a vida. Então que eles façam uso do capacete, dirijam com cuidado, não digitem o celular enquanto dirigem uma moto. Então que você consiga realmente ter essa consciência de que você é um ator principal no trânsito e ele só pode ser modificado com a mudança de conduta. Ângelo, muito obrigado. A gente deseja inclusive um bom trabalho à Polícia Rodoviária Federal durante esse trabalho de intensificação aí das fiscalizações no trânsito, a todos os órgãos que estarão reunidos dentro dessa operação e que o condutor possa fazer um bom uso da estrada para curtir esse feriadão de Natal, de final de ano e também do Carnaval mais para frente com segurança. Almir. Exatamente, Gessé. Segurança é fundamental, é tranquilidade na estrada por meio da prudência, não é? Na ida e na volta para casa também. Muito obrigado, viu, Gessé? Muito obrigado ao Ângelo também e ao pessoal da Polícia Rodoviária Federal. E você, pretende viajar nessa semana, nesse Natal, nesse fim de ano? Então não esquece de dar aquela olhada e fazer a manutenção do veículo. Isso é importante demais para evitar imprevistos, dores de cabeça na estrada, não é? A gente preparou uma reportagem com algumas dicas de segurança para você conferir. Vamos ver? Seu José vai viajar com a família para a praia. 160 quilômetros de viagem com a esposa e 2 crianças. Por isso, ele veio fazer a revisão do veículo e garantir a segurança de todos. O essencial se chama manutenção do carro, certo? Aí você sempre tem que procurar um especialista, sempre, independente se você vai viajar ou não, com certeza sempre tem o prazo da validade. Você não vai deixar o carro, entre aspas, para evitar acidente na estrada, né? Aí então é melhor você procurar, antes de acontecer alguma coisa, um especialista. Você está viajando numa pista, precisa de uma frenagem brusca, um exemplo, não viu um freio, não viu uma suspensão, não fez um alinhamento correto, um balanceamento, entendeu? Não mexeu no freio. Deus o livre, deu um problema na parte elétrica do veículo, o extintor não está em dia,
mesmo não sendo cobrado hoje, mas a população tem que estar atenta a isso, que é um item de, queira ou não queira, de suma importância para um carro pegar fogo, entendeu? Às vezes eu boto uma mala super carregada para viajar para distante, ali corta um fiozinho, rala no aterramentozinho do carro, chega a pegar fogo, até em carro novo, eu já vi. Aí você está sem um extintor em dia, entendeu? Como assim, níveis de óleos, como de freio, de motor, de hidráulico, de arrefecimento, que é a parte do radiador, entendeu? E paleta limpadores, né? Às vezes, litoral, chove muito, você precisa de uma paleta limpador, tá com uma paleta limpador ruim. E com a chegada das férias, muitas famílias optam por fazer viagens. E é aí que as oficinas mecânicas ficam lotadas. Essa aqui, por exemplo, que nós estamos, chega a dobrar o número de atendimentos em dezembro, justamente por causa das viagens de férias. Eu trabalho com veio de chegada. Logicamente que a gente faz motor, faz caixa de marcha, um serviço mais demorado. A gente vai colocando na sequência e vai fazendo a proporção que vai terminando os carros chegar primeiro. Mas tem detalhes que podem passar despercebidos e é importante o motorista se atentar, mesmo se a oficina não verificar. O TUI, por exemplo, é um item de segurança que mostra se o pneu precisa ser trocado. O inspetor da Polícia Rodoviária Federal alerta para esses detalhes que fazem toda a diferença. O TWI é uma saliência que existe no pneu que mostra a vida útil desse equipamento. Então, a partir do momento que o pneu está desgastado, ele se aproxima mais do TWI, o famoso pneu careca. Isso é importante, além de calibrar, fazer a checagem do estado de conservação desse pneu. E quem cuida da fiscalização nas rodovias federais é justamente a PRF, que percebe esses itens de segurança, o comportamento do motorista e dos passageiros e se o condutor está seguindo as leis de trânsito corretamente. Durante a abordagem, a PRF ela faz essa verificação, se todos utilizam o cinto de segurança, se as crianças estão na cadeirinha, né, no dispositivo adequado à idade delas, e também aí se a documentação está em dia, tanto do veículo como também do próprio motorista. É isso aí. Agora, meio-dia, olha só essa história, pessoal. Hoje pela manhã, um idoso encontrou 2 ossadas humanas às margens do rio Ipojuca, aqui em Caruaru. Joel Almeida está com a gente ao vivo e vai trazer as primeiras informações a respeito desse caso. Não é isso, Joel? Boa tarde para você. É uma história que chama muita atenção, né, Almir? Boa tarde para você, uma ótima tarde também para você que está com a gente aqui no nosso AB1. Eu falo aqui dessa ponte que fica situada entre os bairros do São Francisco, para lá, e para cá, o bairro Petrópolis, a Feira de Caruaru, né? Para você ver aqui o Parque 18 de Maio. Para situar você, ali atrás fica o estacionamento Mamoca, mais para trás um pouquinho também a Escola Machadinho, e essas 2 ossadas elas foram encontradas aqui embaixo dessa ponte, ó, ali bem perto daquela árvore onde tem aquele mato mais seco, tá? Por volta de 7 horas da manhã, uma pessoa que pastorava alguns animais aqui encontrou uma mochila, uma sacola plástica com ossos. Ele, de acordo com a própria polícia, desatou um nó, rasgou a mochila e viu que realmente se tratava de uma ossada. Debaixo dessa sacola tinha outra, de acordo com a polícia. E aí, essa pessoa logo chamou a polícia, onde essas 2 ossadas elas foram encontradas. A princípio, acreditava-se que, pelo tamanho dos ossos que foram encontrados, se tratava de uma ossada de uma criança. Mas o Instituto de Criminalística, o delegado que esteve aqui presente, disse que não, que realmente, pelo tamanho dos ossos, se tratavam de 2 ossadas, né? 2 crânios, inclusive, foram encontrados nessas mochilas, e não se tratam realmente de crianças, se tratam de pessoas adultas. Não se sabe a idade ainda, né, dessas vítimas, nem tampouco a identificação delas. A polícia também diz que encontrou aqui perto uma espécie de uma panela de barro, com moedas, uma imã, e acredita-se que, pela linha de investigação, possa se tratar de um ritual de magia. Tudo ainda isso está sendo apurado, está sendo levantado pela Polícia Civil, que está em posse dessas informações. Essas ossadas elas foram enviadas para o Recife, pelo Instituto de Medicina Legal, porque aqui eles não conseguem fazer esse trabalho minucioso para saber de quanto tempo são esses corpos, quanto tempo eles estavam aqui,
né? E a polícia está investigando tudo. A gente ouviu o delegado responsável pelas investigações, o Eduardo Sunaga, que esteve aqui conosco e conversou com a nossa equipe de reportagem. Veja. A ossada parece ser uma ossada antiga, né? Preliminarmente, os peritos disseram que parece ser uma ossada, já que ela estava muito seca, não parece ser ossada recente, né? Mas quando foi jogada aqui, realmente aí só as investigações para saber como foi que essa ossada foi parar aqui nessa localidade. Até agora, assim, não dá para a gente precisar, né? Mas pelo tamanho dos crânios, provavelmente ou adolescente ou adulto. Bom, isso aí realmente, assim, tinha um pote, né, de cerâmica, um ímã com algumas moedas, que realmente pode indicar que seja algum tipo de ritual. Então serão encaminhadas para a perícia, né, que irá tentar identificar a origem dessas ossadas. Há várias pessoas desaparecidas aqui no estado, na nossa região também, pessoas que ainda não foram encontradas pela família. A polícia também trabalha com essa linha de investigação de se alguém que está desaparecido ou, como pode ser também um ritual, pode ser retirada de outro local, como um cemitério, por exemplo. Exatamente, nenhuma dessas linhas vão ser descartadas, né? Exatamente só depois da perícia para tentar saber se realmente é de alguma pessoa desaparecida ou se essa ossada foi retirada de algum cemitério. Tá aí o que o delegado Eduardo Sunaga, responsável pelas investigações, explicou para a gente, que realmente trata-se de duas ossadas, provavelmente de adolescentes para adultos, pelo tamanho do crânio e também dos ossos, né? Tudo isso vai ser apurado pela Polícia Civil, que já está investigando esses casos e claro que a gente vai acompanhar tudo. Almir. Joel, muito obrigado por essas informações. Qualquer novidade a respeito desse caso, você pode chamar a gente, né? Até porque você continua nesse AB1 e daqui a pouquinho está voltando com outros assuntos também. Muito obrigado, Joel. Vamos para a redação agora porque Fábio Gomes está chegando com as notícias do nosso portal e tem informações sobre um assassinato que foi registrado lá em Santa Cruz do Capibaribe nesse fim de semana. Não é isso, Fábio? Boa tarde para você. Oi, Almir, muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que continua ligado com a gente aqui nesse AB1 e temos informações sim, a Polícia Civil informou que continua as diligências para identificar a autoria e também a motivação desse crime. Esse crime, inclusive, ele foi registrado por imagens de segurança, a gente consegue acompanhar nesse momento algumas imagens que o G1 teve acesso. Esse crime aconteceu durante a tarde do sábado em via pública no município de Santa Cruz do Capibaribe. Essa vítima foi identificada por Alcindo Marques Ramos, de 80 anos. Pelas imagens, é possível a gente ver o momento em que os executores chegam de moto. A vítima é um homem que está utilizando uma camisa laranja, ele está sentado em um banco da praça no momento em que esses dois homens chegam e o garupa da moto desce e efetua os disparos. Essa ação dura poucos segundos, as pessoas que estavam próximas ao Alcindo ficam com medo e correm naquele momento. A gente entrou em contato com a Polícia Civil e a polícia informou que esse caso foi registrado como homicídio consumado através da delegacia de Santa Cruz e esse caso segue em investigação. O inquérito policial foi instaurado. Até o momento, informações sobre a autoria e motivação desse crime seguem em investigação e não foram divulgadas, né, essas linhas investigativas. E por aqui no G1 a gente segue acompanhando esse caso para trazer essas atualizações e, claro, torcendo, né, para que a justiça seja feita. Almir. Exatamente, por isso que a gente acompanha também todo o processo de desdobramento, não é? O processo investigativo da polícia nesse enfrentamento à violência aqui na nossa região. Agora, Fábio, para a gente mudar de assunto um pouco, eu estou vendo que tem informações também no nosso portal a respeito do calendário de pagamentos do INSS, não é? Exatamente, Almir. O Ministério da Previdência Social divulgou que a partir de hoje os beneficiários e pensionistas do INSS que recebem o piso nacional, que é de até um salário mínimo, já podem receber esses valores. Para quem recebe esse piso nacional, os depósitos vão do dia 22 de dezembro, no caso hoje, até o dia 8 de janeiro. Já aqueles segurados que têm uma renda mensal acima do salário mínimo, eles terão seus pagamentos creditados a partir do dia 2 de janeiro. No caso de hoje, o pessoal que tem o cartão Final 1 já começa a receber esses pagamentos. Os beneficiários que têm o cartão Final 2 recebem o pagamento a partir do dia 23 e, claro, dia 24 e dia 25, né, véspera e data de feriado de Natal, não haverá o pagamento, né? Esse pagamento ele volta a acontecer no dia 26 para os beneficiários com cartão Final 3 e volta depois no dia 29 para os beneficiários com cartão Final 4. A gente tem, inclusive, Almir, nessa nossa reportagem, né, todo o calendário de pagamento também para os beneficiários que recebem acima do salário mínimo, que começam a receber a partir do dia 2 de
de janeiro, o pessoal que tem o final NIS 1 e também 9. E claro, a gente já adiantou aqui também anteriormente a previsão de pagamento do calendário do INSS para 2026. Então, para conferir todos esses detalhes, os interessados podem apontar a câmera do celular para o QR Code que aparece aqui na tela e conferir essa reportagem completinha aqui no G1, Almir. Muito bem, Fábio. Muito obrigado, então, pelos primeiros destaques de hoje e até daqui a pouco. Até já, Almir. Até já. 12h08, pessoal. Vamos aos problemas da comunidade, porque tem reclamação chegando da rua Maria Tenório, que fica no José Carlos de Oliveira, aqui em Caruaru. Os moradores chamaram a nossa equipe porque estão bem preocupados com o esgoto e o cenário por lá. Então, Jaira Lima e Arthur Oliveira foram ver essa situação bem de perto. Há mais de 17 anos que Dona Marlene mora na rua Maria Tenório, no bairro José Carlos de Oliveira. Um endereço que, com o passar do tempo, passou a ser marcado não apenas por histórias de vida, mas por problemas que afetam diretamente a saúde e a dignidade de quem vive por aqui. O esgoto a céu aberto corta o caminho por onde passam moradores todos os dias. Em períodos de chuva, a situação se agrava. A água parada se mistura aos dejetos, espalhando mau cheiro e aumentando o risco de doenças. Tem muito rato, os povos botam o lixo aqui, aí o rato sai catando, os cachorros traz bolsa de lixo para as portas da gente. O lixo descartado também faz parte da rotina. Restos de móveis, sacolas plásticas e entulho se acumulam a poucos metros das casas, transformando o espaço em um cenário de abandono. Para Dona Marlene e os vizinhos, conviver com essa realidade não é uma escolha, é uma necessidade imposta pela falta de infraestrutura básica e pela ausência de serviços públicos essenciais. A lama, ela invade as calçadas e esse esgoto que está estourado na frente da minha casa, ele constantemente fica assim, porque uma boa parte das casas aqui não tem fossa e a rede de esgoto aqui não aguenta, não suporta a quantidade. Aí fica difícil para a gente, porque é rato, é cobra, é todo tipo de inseto, entendeu? É muito complicado aqui para a gente. Enquanto isso, moradores seguem esperando por soluções que garantam o mínimo: saneamento, limpeza e respeito. Direitos que deveriam ser básicos, mas que ainda parecem distantes para quem vive aqui. Parecem mesmo, bem distantes, como a gente pôde ver nessas imagens, né? Olha só, pessoal, quem é que aguenta ficar morando numa situação como essa durante tanto tempo, né? As pessoas são forçadas a aguentar, não é? Porque, puxa vida, a rua desse jeito, esgoto, as crianças que não podem brincar, os idosos que caminham com dificuldade, é uma situação e tanto, situação muito complicada para os moradores da rua Maria Tenório, né? E sobre o esgoto, a gente entrou em contato com a Compesa, que informou que não tinha conhecimento dessa demanda porque não havia registros nos canais oficiais da empresa, mas disse que vai enviar uma equipe até amanhã para avaliar a situação e executar os serviços necessários, ou seja, consertar esse esgoto aí, não é? A respeito do descarte de lixo, a gente falou com a Secretaria de Serviços Públicos. Eles disseram que a coleta de lixo no bairro José Carlos de Oliveira é realizada nas segundas, quartas e sextas durante o dia. Para evitar acúmulo de lixo no local, é fundamental seguir esses dias e horários da coleta. A gente vai seguir acompanhando junto aos moradores para que esse esgoto seja resolvido, porque já vai diminuir esse problema e que os moradores colaborem também para depositar o lixo no dia da coleta, no dia correto. Vamos seguindo então? A gente aproveita e vai para o momento WhatsApp agora. Quem mandou um vídeo para a gente foi o Pedro Zabel. Ele reclama de 2 problemas, já mostrados aqui no quadro, hein? Esgoto estourado e mato alto num cruzamento lá do Alto do Moura. Vamos ver. Como vocês podem ver, o esgoto continua aqui, ó. Ali está tendo obras da Compesa e o abandono nas ruas é grande aqui no Alto do Moura. Que tal? Mato para tudo que é lado. A prefeitura realmente não tem tomado conta. Já é o segundo vídeo que eu faço aqui desse mesmo trecho, dessa mesma rua. Pedro, essa situação eu me lembro, a gente já mostrou mesmo aqui e continua
tudo do mesmo jeito. Não é uma pena que nada foi feito por aí, seu Pedro. Sobre o esgoto estourado, a gente entrou novamente em contato com a Compesa e eles disseram que não tinham conhecimento desse problema, não é? Já que não havia registros nos canais oficiais da empresa, mas que uma equipe será enviada até amanhã para realizar aí o diagnóstico e executar os serviços necessários. Esse é o primeiro recado. Aí a Compesa reforçou ainda, para que a demanda possa ser atendida com maior rapidez, é importante que o morador, a moradora, entre em contato por meio dos canais de atendimento. Pode ser o site compesa.com.br, o telefone 0800 081 0195 e tem o WhatsApp também da Compesa 994885227. Sobre o Mato Alto, a gente falou com a Secretaria de Serviços Públicos e eles disseram que no cruzamento há terrenos particulares, com a limpeza sendo de responsabilidade dos proprietários. Com relação ao Mato Alto das áreas públicas, elas estão inseridas na programação da capinação, com o serviço sendo realizado em breve. Colocou aqui na nota em breve, mas não deu assim uma data específica, né, seu Pedro? A gente vai ficar aguardando de novo que essas equipes compareçam para resolver esses problemas, tanto essa questão do esgoto como a questão do mato também. Lembrando, você também pode participar do Momento WhatsApp, você grava um vídeo, mostra o problema aí na sua rua ou no seu bairro e manda pra gente pelo 99198-8212. E amanhã é dia do Minha Comunidade e nós vamos fazer uma retrospectiva desse quadro que também não desiste das demandas, hein? Por isso, vamos relembrar todas as cobranças que tiveram resultado positivo, ou seja, vamos rever os problemas que foram resolvidos. O ano inteiro você acompanhou várias demandas aqui com a gente e agora vamos fazer um balanço do que foi entregue à população. E a gente vai seguindo com o seu AB1. Então, agora é meio-dia, 14 minutos, para a gente começar essa semana com alegria também, com muita esperança. Está na hora do AB Emprego. Quem está chegando ao vivo com aquela força para quem está em busca de uma chance no mercado de trabalho é Lohana Nunes. Então, conte tudo para a gente, Lohana. Boa tarde para você. Boa tarde, então, mais uma vez para você, Almi, para todo mundo de casa. Pois é, a hora daquele respiro da esperança, né, de ter uma vaga aí compatível com o que a gente deseja no mercado de trabalho. Nunca é tempo de desistir, né, mesmo nas últimas semanas aí do ano. E a gente destaca, viu, minha gente, que as vagas de hoje aqui para Caruaru são muitas vagas disponíveis para os serviços de trabalho civil, né, como pedreiro, pessoas que trabalham com obra, na construção civil especificamente, mais de 30 vagas aí só nessa área. Também tem muita vaga para quem trabalha em oficina mecânica. E agora a gente vai ver todos os detalhes, agora comigo. Para Caruaru, são 10 vagas para alinhador veicular, 10 para armador de ferros, 1 vaga para assistente de vendas, 4 para auxiliar de armazenamento, 2 vagas para auxiliar de cozinha, 3 para auxiliar de limpeza, 20 vagas para auxiliar de linha de produção, 4 para auxiliar de logística, 10 vagas para carpinteiro, 3 vagas para cozinheiro geral, 1 vaga para cumim, 1 para encanador, 2 vagas para frentista, 2 vagas para lavador de carros, 10 para mecânico de automóvel, 1 vaga para operador de empilhadeira, 1 vaga para operador de máquinas fixas em geral, 8 vagas para pedreiro, 4 para representante comercial autônomo, 32 vagas para servente de obras, 1 vaga para sinaleiro, 1 vaga para soldador, 1 vaga para torneiro mecânico, 4 vagas para vendedor interno. E, gente, é importante destacar que todas essas vagas, os detalhes dessas vagas, né, para você que se interessou por algumas delas, você pode ter todo o acesso aqui, através da Casa do Trabalhador, onde nós estamos. Ela fica na Rua Floriano Peixoto, 147, no centro da cidade. Funciona aí das 8 da manhã até as 5 da tarde, não fecha nem para almoço, é por isso que a gente está aqui. Então, não perca a oportunidade aí de conseguir a sua tão sonhada vaga no mercado de trabalho. É isso que a gente torce aqui todos os dias com esse serviço
que nós trazemos aqui no jornalismo da TV Asa Branca. Né, Almi? Eu volto contigo. Exatamente, Lohana. A torcida aqui é uma só, uma torcida grande para você aqui da cidade e da região inteira em busca dessas oportunidades. Então a gente aproveita também para falar sobre direito trabalhista. Vamos saber hoje o que diz a lei sobre o controle de ponto das empresas, porque existem regras muito claras para isso, não é, Lohana? Exatamente, regras claras e que a gente teve que trazer um especialista para não deixar a gente mentir, viu? É o doutor Efigênio Medeiros, que está aqui do meu lado, ele é advogado trabalhista. Doutor, primeiramente seja bem-vindo, boa tarde para o senhor. A gente vai falar agora de ponto, de registro de ponto. Tem muitos detalhes a esse respeito, porque o registro de ponto ele já é mais facilitado, né? A gente conta com aplicativo, com equipamentos que ficam ali coletando a digital do trabalhador, mas isso quando a gente fala de empresas de grande porte, né? Aquelas empresas menores, né, com menos de 20 funcionários, por exemplo, é muito complicado porque ainda utiliza o ponto escrito, né? Aquele papel, aquele registro de ponto. Então, tem que ser realmente um controle muito maior. Vamos começar falando disso, então? Esse controle de papel é necessário ter esse detalhamento, né? E ele não pode faltar, até porque o empregador, tanto o empregado, eles devem se assegurar ali do serviço prestado, né? Boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde a todos. Você foi perfeita na sua colocação. É sempre necessário ter o controle de ponto, onde ali vai estar apontada a entrada do trabalhador, o intervalo dele e o horário que ele sai. É importante dizer que a legislação, a CLT, no artigo 74, parágrafo 2º, obriga as empresas acima de 20 funcionários. Né? Então, aquela empresa que tem abaixo de 20 funcionários, ela não tem essa obrigação, mas a orientação sempre é: vamos fazer esse controle porque isso traz segurança jurídica para qualquer questionamento no amanhã. Também é importante trazer essa informação que se leva em conta que só é obrigatório acima de 20 funcionários, mas tem as exceções. Vou dar um exemplo: a empregada doméstica, aquele cuidador que está na residência, é importante dizer que ali não tem mais de 20 pessoas trabalhando naquela residência, mas esse controle é essencial para evitar uma demanda judicial no amanhã. Exatamente, é importante destacar porque são trabalhadores que por muitas vezes têm a necessidade de estender o horário, ou por muitas vezes ali na hora do almoço, quando está servindo a família, não é um horário de descanso para ele tem que tirar posteriormente ou antecipadamente. Então, são cuidados que tem que ter com o horário de intervalo, com o horário trabalhado, ou até quando tem a necessidade de estender, que ele precisa receber e também salvaguardando o empregador de processos mais tarde, né? Então, esses detalhes têm que estar batido e quando é registrado numa folha de ponto, assinado direitinho, já fica tudo combinado, né? Aquele velho combinado que não sai caro, né, doutor? Perfeito. A folha de ponto manual, que a gente chama, ou livro de ponto, ou uma ficha de ponto, né, individual, ela é importantíssima. Por quê? Porque ela dá uma segurança jurídica para o trabalhador que, se fizer, como você bem colocou, houve a supressão do intervalo, não pôde tirar aquele intervalo, ele vai receber essa hora extra, tá certo? E também dá segurança ao empresário, porque ele não vai ser cobrado juridicamente sobre algo que ele não vai ter como provar. Então, por isso, a importância de ter esse controle, seja manual, seja eletrônico. Hoje tem uns sistemas eletrônicos. Importante dizer também que toda vez que for implantar um sistema eletrônico, que esse sistema ele seja homologado pelo Ministério do Trabalho, para ele não ser discutido depois a sua veracidade ou se esse ponto eletrônico ele estava homologado pelo Ministério do Trabalho. Perfeito. É importante que todo mundo salvaguarde, né? Todo mundo esteja ali realmente na legislação corretamente e principalmente salvaguardado pelo Ministério do Trabalho. As dúvidas são sanadas exatamente com esse intuito, né? E, é claro, a nossa informação aqui. Eu quero te agradecer, viu, doutor, pelas informações. Foi rapidinho a nossa colocação, mas foi perfeita. Muito obrigada pela sua participação. Eu volto contigo, Almi, aí no estúdio. Ok, Lohana. Muito obrigado pelas informações com orientações no nosso AB Emprego. É isso aí, a gente vai seguindo com o seu AB1, agora a gente vai dar uma olhadinha na previsão do tempo. Vem para cá para a gente dar uma olhada então nas outras cidades aqui da região. Olha só, Belo Jardim, 19 graus é a temperatura mínima, 31 é a máxima, hein? Em Catende, fica na Zona da Mata, mínima de 21, máxima de 32 graus. E em Serra Talhada, no Sertão, como é que está a possibilidade lá, hein? A perspectiva é essa, ó, mínima de 23 graus e a máxima pode alcançar
35 no nosso sertão. Bom, agora a gente vai para o intervalo e em instantes vamos falar sobre o significado do presépio, um dos principais símbolos natalinos, que também é muito procurado nessa época do ano. É daqui a pouquinho no seu AB1, meio-dia, 22 minutos agora. Então, o seu AB1 está de volta, meio-dia, 25 minutos. Vamos ver como é que está o tempo lá em Garanhuns? Vamos dar uma olhada? Olha aí, ó, imagens ao vivo da Cidade das Flores. O dia deve ser assim, de sol entre nuvens. Bastante nuvens nesse momento, não é? À noite, o tempo deve ficar ainda mais fechado lá na terrinha, hein? Olha aí, ó, a temperatura agora está marcando 30 graus e a mínima não deve passar dos 18 hoje. E olha, pessoal, tem uma nova lei sobre as dívidas em relação ao cartão de crédito. Então, Joel Almeida está voltando com essas informações importantes para o consumidor agora. O que é que diz essa nova lei, hein, Joel? Oi, Almir. Essa lei ela é prática. Ela diz que a dívida do cartão ela não pode ser superior ao valor que você gastou. A gente está aqui no comércio de Caruaru, no Parque 18 de Maio, muita gente compra bastante no cartão de crédito, é um aliado para muitos consumidores, é um aliado para os lojistas, mas muita gente às vezes não consegue pagar essa dívida completamente e aí o cartão entra no rotativo, se torna uma bola de neve, uma verdadeira avalanche depois, né? Porque muita gente também não consegue pagar por causa da quantidade de juros. Agora tudo muda, né? Eu vou conversar agora com o advogado e especialista em direito civil que está aqui conosco, Felipe Menezes. Felipe, boa tarde para você. O que é que muda na prática com essa lei? Boa tarde a todos. A lei é um freio de arrumação nas cláusulas contratuais abusivas contra o consumidor. A ideia é que se você fizer um empréstimo e eventualmente você precise parcelar essa dívida ou renegociar essa dívida, que os juros e os encargos não superem o valor da dívida. Então, se você fez um empréstimo de R$1.000, por exemplo, e está parcelando e precisa renegociar essa dívida, os juros e o encargo não pode ficar maior do que a dívida original, entendeu? Dobrar o valor da dívida original, essa é a ideia. Essa lei já está em vigor, né? Ou seja, as pessoas já podem utilizar essa lei como argumento jurídico para renegociar essas dívidas. Aquelas dívidas antigas lá, que a pessoa continua devendo, como é que isso pode ser feito? Entra também nessa nova regra? As dívidas que foram feitas antes da legislação não estão contempladas, mas se eventualmente você ficar inadimplente com algum tipo de negociação e precisar renegociar, aí a renegociação será contemplada pela dívida que está em vigor, entende? A partir de agora, quais são suas dicas para esse consumidor que está assistindo a gente aqui no AB1, quer renegociar, o que é que essa pessoa deve ter na mente? Às vezes o banco tem essa informação, a lei chegou, mas ela não é praticada, né? É importante a gente lembrar que a lei por si só, ela não vai ter efetividade se o consumidor perceber que foi até a justiça e não foi contemplada, que não foi no PROCON fazer a reclamação, que não foi no Banco Central. Veja, você tentou fazer uma negociação e viu que os juros eram abusivos, você vai no site do Banco Central e faz uma reclamação, para que o Banco Central faça uma intervenção perante aquela instituição financeira e ajude o consumidor, né? Então, o conjunto da sociedade, consumidor, PROCON e demais instituições, né, o Banco Central e etc., todos têm que estar ajudando para que a lei tenha efetividade. Mas... E agora, se a pessoa tentou renegociar e não foi feita essa renegociação nessa nova regra, o que é que ela deve fazer? Primeiro, lembrar o prazo dessa dívida, né? Se a dívida, muitas vezes a dívida já até prescreveu. Então, você tem que ver também essa questão das renegociações para que elas tenham um patamar razoável, não é isso? Então, a pessoa que teve a sua renegociação feita, ela também não pode sofrer retaliação do banco, ter o seu nome em restrições internas, se você efetivamente pagou a dívida, né? Então, tudo isso conta e é importante que o consumidor esteja ligado nessas outras instituições, como o Banco Central, o PROCON, que também servem para auxiliá-lo, especialmente nos casos de superendividamento, não é? Que a lei visa contemplar os superendividados. Muito obrigado pelas informações.
Conversei agora com Felipe Menezes, advogado especialista em direito civil, que explicou para a gente o que é que muda com essa nova lei. Para você que tem cartão de crédito, que está devendo aí, que fez renegociação, os juros estão muito altos, você pode renegociar e o valor dessa renegociação só pode ser limitado a 100% do valor da dívida. Ou seja, se você gastou R$1.000, você, por juros, só podem ser até R$1.000, tá certo? Como ele falou também, um especialista que a gente ouviu, é importante que você, se viu que isso não está sendo praticado pelo banco, procure seus direitos em outras instituições como o PROCON ou um advogado. Almir. Joel, muito obrigado pelas informações cheias de orientações importantes para a gente também. Valeu, viu, Joel? Agora a gente volta a conversar com o Fábio Gomes, porque tem outros destaques no G1 Caruaru e região. Não é isso, Fábio? É isso mesmo, amigo. Mais uma vez, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que acompanha a gente aqui nesse AB1. Um outro destaque que a gente traz aqui no G1 é em relação ao horário de funcionamento do comércio, do centro de compras e outros locais aqui em Caruaru durante essa semana de Natal. Como a gente sabe, o feriado dessa semana vai provocar algumas mudanças no horário de funcionamento de alguns locais. Alguns lugares vão funcionar em horário estendido, outros vão se programar da melhor forma para atender a demanda dos consumidores. De acordo com o Sindicato dos Lojistas do Comércio aqui de Caruaru, o Sindiloja, no Natal, dia 25 e no dia 1º de janeiro, o comércio tradicional e as lojas dos centros de compras estarão fechados. Com relação aos centros de compras, o Shopping Difusora divulgou que entre os dias 22 e 23 de dezembro, o horário volta a funcionar das 10 da manhã até as 10 horas da noite em todas as operações. Na véspera de Natal, dia 24, as lojas, quiosques e também a praça de alimentação e lazer vão funcionar das 10 da manhã até as 7 horas da noite. No dia 25, apenas as áreas de alimentação e de lazer que vão funcionar das 11 da manhã até as 8 da noite, enquanto as lojas e quiosques permanecerão fechados. Com relação à Feira da Moda de Caruaru, a antiga Feira da Sulanca, tem também mudança no horário de funcionamento essa semana. A feira será antecipada e vai acontecer a partir de amanhã, dia 23, das 9 da manhã às 10 da noite, e na quarta-feira, dia 24, das 4 da manhã até a 1 da tarde. Já os Correios e os bancos, eles permanecem fechados em ambos os feriados. Para conferir outros detalhes também e reconferir, né, claro, essa lista completa com o horário de funcionamento dessas repartições, é só acessar a nossa matéria que está disponível no nosso portal, amigo. Muito bem, Fábio, muito bem, está tudo aí no nosso portal. E olha, tem ponto facultativo previsto para o estado de Pernambuco nesse Natal? Tem sim, Almir. O Estado de Pernambuco já decretou o ponto facultativo. Essa informação foi divulgada, inclusive, no Diário Oficial do Estado, porque a gente já tem algumas datas aí que é focada justamente para os servidores públicos. O ponto facultativo ficou para os dias 24, 26 e dia 31 de dezembro, né, que são as vésperas e o dia seguinte ao Natal, e a data que antecede o Ano Novo. Esse ponto facultativo ele se aplica às repartições públicas estaduais e também às entidades da administração direta e indireta. Com relação aos serviços essenciais, como a área da saúde, por exemplo, os hospitais, eles ficam mantidos para garantir o atendimento à população. Nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro também não vai haver expediente nessas repartições, pois são feriados. A gente tem também, inclusive, aqui o ponto facultativo de Caruaru e eu aproveito o espaço bacana aqui do AB1 e convido o pessoal que está acompanhando a gente a conferir esse ponto facultativo focado também aqui exclusivamente no nosso município, Almir. Fábio Gomes, muito obrigado então pelos destaques de hoje do G1 nesse AB1. Forte abraço e até amanhã. Forte abraço para você também, Almir. Até amanhã e, claro, uma excelente tarde para todo mundo que está acompanhando a gente. Uma boa semana, pessoal. Valeu. Agora, meio-dia, 32 minutos. Você sabe que nesse período natalino, presépio é um dos símbolos assim mais tradicionais para quem gosta de vivenciar esse período. E muita gente vai em busca das peças dessa representação que é muito especial para a história da humanidade, não é? Veja. Entre a decoração de Natal, nesta loja o presépio se destaca. De tamanhos variados, com mais ou menos personagens e de diferentes valores, eles estão entre os itens mais procurados neste período. Nesta loja, eles começaram a ser vendidos depois do Dia das Crianças. E há poucos dias do Natal, a procura continua. A gente está com uma lista de espera já aqui na nossa loja online e a gente sempre tenta atender todo mundo. Olha, eu gostei muito desse modelo, mas eu queria em outra cor. A gente vai atrás, a gente tenta procurar aquele modelo, a gente faz lista de espera e eu acho que não vai chegar nem até final de dezembro os presépios aqui na nossa loja, fora os que tem para chegar. Embora seja uma peça artística, o presépio é utilizado por muita gente para enfeitar os ambientes agora, neste período de Natal, até o Dia de Reis, em janeiro. Mas, além disso, ele representa um recado importante para os católicos, o nascimento do Senhor Jesus Cristo.
O presépio nasce no coração de São Francisco com o desejo de evangelizar. Então, a cena do presépio retrata o nascimento do menino Jesus. Então, o significado maior do presépio é a encarnação de Deus na humanidade, que vem para nos trazer paz e salvação. Na igreja do convento no bairro Divinópolis, esse presépio é tradição. Já é montado há mais de 4 décadas e esse ano a celebração daqui será especial. Aqui no convento, os frades, já Frei Tito Piegaio, também Frei Miguel de Anadia, montavam o presépio aqui no convento e o povo tem o costume de vir contemplá-lo, né? Então esse presépio tem de 40 a 50 anos. A cada ano a gente vai inovando, vai cuidando dele, mas é tradição no convento a montagem do presépio aqui na cidade. Durante o Natal, de 24 até o dia 5 de janeiro, nós vamos contar com a presença da relíquia de 1º grau do nosso pai São Francisco, que estará exposta também aqui no presépio para a contemplação e a oração dos fiéis. Olha aí, tá na hora do intervalo, daqui a pouquinho a gente vai trazer uma receita natalina que muita gente gosta demais, ó, o tradicional salpicão. E ainda tem o AB Esporte. Ontem rolou a final da Copa do Brasil, a gente vai saber de tudo, porque tem time também aqui da região que está de olho nessa competição para 2026, hein? 12h, 35 minutos, a gente volta já. AB1 de volta para você e vamos para o AB Esporte, porque ontem rolou a grande final da Copa do Brasil e tem time aqui do interior de olho na competição para 2026. Matheus Antunes está ao vivo com a gente, vai contar tudo agora, né, Matheus? Boa tarde para você. Oi, Almi, boa tarde para você e para todo mundo ligadinho aqui no AB1. Pois é, nesse domingo nós vimos a festa dos corintianos espalhados pelo Brasil inteiro. Inclusive, eu nem sabia que tinha tanto corintiano no meu Instagram, viu? Que só dava corintiano, só dava povo postando do Timão. Mas a torcida aqui de Pernambuco também tem motivo de sobra para ficar confiante em boas participações no futuro da Copa do Brasil. Vamos conferir o porquê na matéria. A Copa do Brasil 2025 chegou ao fim. O título do Corinthians sobre o Vasco garantiu mais uma taça para o estado de São Paulo. Mas aqui em Pernambuco tem time de olho na competição nacional para a próxima temporada. O estado tem histórico de surpreender na Copa do Brasil. Em 2008, o Sport superou o Corinthians e faturou a taça, a única do Nordeste até hoje. A Copa do Brasil é do Sport, a Copa do Brasil 2008. Em 2020, o Brasil inteiro colocou os olhares em Afogados da Engazeira. O time da cidade eliminou o poderoso Atlético Mineiro e fez história após superar o time do Sudeste nos pênaltis. Em 2026, serão 4 representantes pernambucanos na Copa do Brasil: Sport, Retrô, Santa Cruz e Maguari. Destaque para o time de Bonito, único representante do Agreste na elite do futebol pernambucano e estreante na competição. E graças a Deus os objetivos de 2025 foram conquistados, né? Que a gente pleiteava aí conseguir a vaga da Série D, né? E aí, devido ao grande trabalho que foi feito, a gente também conseguiu alcançar a Copa do Brasil e a expectativa é que a gente possa, esse ano, vir um pouco mais forte, né, com o mesmo profissionalismo de sempre, que vem sendo diferencial aqui no Maguari, para que a gente possa chegar forte em todas as competições. Ir até as semifinais do último estadual não só rendeu elogios ao time de Bonito, mas também garantiu um calendário cheio. O Náutico até tentou pleitear a vaga do Azulão na Copa do Brasil, exigindo a classificação por ranking, mas não teve jeito. O interior de Pernambuco será representado pelo Maguari. A história mostra que não se pode duvidar dos pernambucanos. A força do nosso estado vai estar presente mais uma vez. Quem sabe, com mais festa do povo arretado do interior. Da classificação do Afogados! O time pernambucano... É isso, não é à toa que a Copa do Brasil é uma das competições mais democráticas do país, não é isso? Gigantes e times em crescimento se encontram, tem os duelos, enfim, em 2026 a gente já está aí percebendo essa expectativa em torno do Maguari e a torcida é total, é integral, né, Matheus? Pois é, Almi. Vale lembrar também que o Retrozinho, né, chegou até as oitavas de finais esse ano, fez bonito também.
Agora a gente vai torcer para o nosso time, a gente vai vender nosso peixe, né? Torcer para o Maguari, porque o Maguari, ele conseguiu essa vaga, terminou em segundo colocado na fase de grupos e conseguiu assim chegar na Copa do Brasil. Como na matéria do nosso querido colega Herbert Ramos trouxe, o Náutico até tentou pelo STJD essa vaga via ranking com o novo calendário da CBF, mas não teve jeito. Maguari conseguiu e vai ter um dinheirinho extra também para poder investir no ano que vem, que não só a Copa do Brasil, lembrando que o Maguari também joga a Série D e a Série A1 do Pernambucano. Almir? É isso, calendário cheio, hein? Que temporada para a turma aí do Maguari. Legal demais. Bom, tem essa turma de olho nas próximas competições e tem a turma que comemora também os bons resultados aqui mesmo, ainda em 2025, né, Matheus? Exatamente, Almir. Tivemos campeões estaduais de karatê que representam demais o nosso interior. A competição, inclusive, foi realizada aqui em Caruaru. E na categoria kata por equipes, o trio Davi, Matheus e Daniel terminou em primeiro lugar, levando a medalha de ouro. Lembrando que Davi e Daniel são irmãos gêmeos e já contamos a história deles aqui no AB1. O Daniel, que aparece nas imagens, também conquistou o bronze no modo individual. Em outra categoria, o caruaruense Lucas Miguel foi novamente campeão pernambucano. Festa do Lucas, que conquistou o posto mais alto do pódio pela terceira vez consecutiva. Então, são muitas festas para Caruaru e para o interior de Pernambuco. Parabéns demais para essa garotada que conseguiu esses resultados expressivos e representou bem demais a nossa região, né, Almir? Exatamente, Matheus. Representou bem demais, tá vendo? Competições do futuro, competições do presente, essa geração de novos talentos também no tatame. Enfim, ó, medalhas, sorrisos, conquistas, histórias para contar, né, Matheus? Pois é, amigo. E aí, falando dessas histórias, eu vou ficando por aqui, mas antes eu vou fazer aqueles pedidos para vocês conhecerem mais da história do universo esportivo aqui pertinho da gente. Porque tanto essa história como tantas outras tem lá no nosso portal de notícias, o GE Caruaru Região, que é para você se manter bem informado de tudo que acontece do universo esportivo aqui pertinho da gente. Um cheiro e Almizão, até amanhã. Mateuzinho, tamo junto, grande abraço para você e até amanhã. Agora, bom, a gente vai conferir uma receita natalina bem tradicional, aproveitando aí essa hora do almoço. A gente vai saber como é que se prepara um delicioso salpicão. Olha só. Nossa receita de hoje é um prato que é um verdadeiro clássico natalino. Eu estou falando do salpicão, um prato que o brasileiro ama tanto, que não serve só no Natal e no Réveillon. Além desse clássico no Natal, ele é servido também, ó, nos aniversários. Salpicão, se você pedir lá em Portugal, vão te dar uma salsicha. Mas qual é a origem desse prato, já que ele não é brasileiro e nem português? Ele é ibérico, nasceu lá na Espanha. E para ajudar a fazer esse prato hoje, a gente veio aqui até o Senac Caruaru para ter essa ajuda valiosa da chefe Jessi Nunes, que está com a gente desde outras receitas natalinas, né, Jessi? Que prazer reencontrar você. Eu mesmo também. Agradeço também, Joel. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Pronto, a gente tem essa valiosa ajuda de uma professora de gastronomia, chefe renomada aqui, ingredientes postos, é uma receita fácil. Bem fácil, bem simples de fazer, até porque ela tem pouca cocção, pouco cozimento, e aí se torna muito prático. Então é só se organizar, colocar os ingredientes ali para não esquecer nenhum e vai dar tudo certo. Então, bora para a receita? Vamos lá. Para o salpicão você vai precisar de 50 gramas de milho verde, 50 gramas de ervilha, 200 gramas de creme de leite, 250 gramas de maionese, 100 gramas de uva passas, 500 gramas de peito de peru defumado, 500 gramas de frango desfiado, 2 unidades de maçã verde, 150 gramas de batata palha, uma cenoura e pimenta e sal a gosto. Pronto, ingredientes listados, mas se você perdeu alguma coisa, fica tranquilo, porque daqui a pouco você pode voltar no Globoplay e assistir tudo direitinho. A gente vai começar como? Vamos começar com o frango. O frango ele foi cozido só com água e sal, colocando folhinha de louro. Então assim, ele é mais simples, é bem simples o sabor para que a gente conseguir aí equilibrar todos os outros sabores que vão entrar nessa receita. E aí ele foi desfiado, ele tá frio, tá? É importante falar que todos os ingredientes do salpicão, eles são frios, então assim, não precisa... Você pode fazer com planejamento para conseguir ter a temperatura correta. Chefe, tem alguma dica aí para desfiar esse frango? Porque é tão chato, às vezes, ficar assim, ó, balançando a panela. Tem outro jeito? Ó, a dica que eu dou é que vocês, assim que fizer o cozimento, vocês já podem soltar com um garfo, rapidinho você consegue soltar as fibras.
Porque se deixar esfriar, aí sim você vai sofrer, tá? E se for muito quente, você não consegue segurar. Então, assim que você tirar do fogo e você não ficar, porque eu fico, né, com o juízo balançando real. Então, você deixa ele quente ainda, pega um garfinho, rapidinho você consegue desfiar. Muito prático. E caso vocês não queiram ter esse trabalho, coloca no processador. Só que aí a fibra, ela vai ficar mais quebradinha. Tem gente que não gosta. Não gosta. E a textura do salpicão, por exemplo, é bom você sentir a carne do frango. Entendi. Então, por isso que a gente desfia, a gente chama na mão, né? Porque é com garfinho, então a gente faz esse processo mais artesanal. Se não for no processador, pode ser na batedeira também. Pode ser na batedeira e ela fica também meio quebrada, mas ainda é melhor que o liquidificador. Entendi. Porque ela não quebra tanto a fibra. Certo. Então a gente coloca aqui de base o frango. E aí a gente tem os ingredientes aqui que não tem muita importância da ordem. A única coisa que a gente tem que colocar por último aqui é a batata palha. Porque fica a critério. Se for servir na hora e quiser incrementar, sim. Senão a gente deixa por último. Porque senão murcha, né? Então ela fica murcha. E aí ela já é pra dar essa crocância, tá? Aí vem com a cenoura. A cenoura, nessa receita, eu vou colocar ela fresquinha. Ela tá ralada, mas caso não goste da textura dela, que eu gosto crocante, aí você pode cozinhar, partir em tirinhas e aí fazer o cozimento. Então aí você já vai ajudando aqui, ó, pra ficar equilibrado. Integrando os alimentos, Isso. fazendo um casamento bonito, né? Aí aqui eu tenho o peito de peru, substituindo pode ser o presunto, fica a critério. Tem gente que gosta de colocar mussarela também. Aí se você gosta bastante de queijo, também combina. E aí aqui eu tenho a maçã verde, que ela foi só cortada. E aqui eu coloquei numa água com limão, para não oxidar. E aí vocês podem fazer isso e deixar até de um dia para o outro. Porque se a gente não fizer esse processo aqui, ela fica muito escura. Aqui ela escurece bem menos. Que é justamente o equilíbrio que vai dar aqui com as proteínas. Porque vai ficar harmonioso quando você fazer a degustação. E aqui a gente tem a uva passa, que é Natal, lembra sempre dessas frutas, né? É polêmica. É polêmica. Então, se você não gosta, não coloca a branca, mas essa daqui dá um toque todo especial. Nesse caso aqui, como a gente tá brincando com texturas, fica legal também deixar ela sequinha, mas caso goste, aí você pode fazer esse processo, só ter cuidado na hora de mexer pra ela não quebrar muito, né? Entendi. Pronto, aqui a gente tem a ervilha. Que pode ser a fresca também. Pode ser a fresca ou pode não colocar, vai muito do gosto. O milho, que esse milho aqui é em conserva, tá? Aqui, se não gosta de maionese, se não gosta de creme de leite, pode comer desse jeito que já fica bom. Só ajusta sal e pimenta, que já dá aquele diferencial na sua ceia. Essa daqui, ela tá com a textura mais firme, mas não tem importância se você usar uma mais cremosa. Não muda muito, tá? Pode substituir o creme de leite também por requeijão. Então fica a critério aí do bolso de quem tá fazendo, né? Vai economizar, quer colocar mais sabor. O requeijão também fica maravilhoso aqui nessa mistura. Algumas pessoas gostam muito de utilizar o molho rosé. Mas nesse caso aqui, a nossa, mesmo sendo adaptação, mas a mistura que a gente faz, sempre a base é maionese. A maionese é a nossa base. Aí os outros ingredientes que vão vir para esse molho aqui, para fazer essa mistura, fica a critério de cada pessoa. Tem um amigo que ele gosta de fazer a própria maionese verde e colocar num salpicão. Pronto, muito bom fica também, bom né? também. Aqui a gente tem a salsinha, tá? Para trazer esse frescor. Quem não gostar de salsa pode substituir por coentro, por cebolinha. No lugar da maionese e do creme de leite, pode usar, por exemplo, iogurte natural? Pode usar o iogurte Se quiser natural. mais leve. Justamente. Fica aí a critério da pessoa que vai fazer e aí consegue trazer um frescor maior quando você coloca o iogurte. Aqui eu vou colocar só pimenta, eu não vou colocar sal agora, só depois que provar, porque todos os ingredientes aqui, por exemplo, o frango já foi cozido com sal, o peito de peru tem sal, a maionese também tem sal, então você prova e depois você que precisa mais um pouquinho, tá? Vou colocar um pouco de pimenta pra puxar o sabor aqui. Então sobrou aquele galeto da feira, o peru, só é juntar com esses outros ingredientes e ó, seu almoço tá pronto. E aí você consegue, ó, pronto, aqui a gente já tá com ela prontinha aqui. Praticamente pronto, a gente vai empratar. Isso, vamos empratar agora e finalizar. Agora vamos ver se esse vai ficar entre os três. Nossa, que responsabilidade agora. Mas eu espero que lhe agrade. Beijo que não entrar no ranking, mas espero que lhe agrade. Vamos lá então, hein? Meu Deus do céu. Posso? Pode provar. Tchim. Tô junto. Obrigado, chefe. Essa foi a receita de hoje. Espero que você faça, replique
e faça em casa para os seus. Aproveite muito, seja na sua confraternização, no Natal, Réveillon, enfim, aproveite bastante. Fique com Deus. Tchau, tchau. E amanhã a gente tem mais uma receita aqui no AB1, hein? Até porque no Natal, entre os sabores de fim de ano, há quem não dispense a presença do bacalhau. Então amanhã aqui no AB1 a gente vai trazer essa receita para você. Bom, tá chegando mais um intervalo, daqui a pouquinho a gente vai mostrar as luzes e a decoração do Natal nos shoppings e falar um pouco da programação natalina deles aqui em Caruaru. O seu AB1 volta já, 12h52. AB1 de volta e aqui em Caruaru os shoppings estão ornamentados e contam com uma programação natalina também. Vamos ver? O encanto e a magia do Natal em cada detalhe. Em cada canto, uma maneira especial de celebrar a época mais iluminada do ano, com temas e formatos, cada qual à sua maneira. Essa foi a forma que cada centro de compras de Caruaru resolveu oferecer o Natal para o grande público. Na entrada do Shopping Difusora, um corredor de luzes recebe os visitantes ao lado de uma linda árvore iluminada. O primeiro piso tem o famoso pinheiro gigantesco, recheado de brinquedos, um prato cheio para os olhos das crianças. Ao lado, corredores iluminados levam os visitantes por uma viagem para a casa do Papai Noel, uma residência aconchegante que abraça a criançada pela beleza que encanta. O tema do Natal do Shopping Difusora para este ano é um Natal para recordar, com inspiração nos anos 80 e 90, com a intenção de inspirar o sentimento de nostalgia. Para os pequenos, o Papai Noel estará presente todas as quintas, sextas, sábados e domingos, das 4 da tarde às 8 da noite. O Bom Velhinho terá a companhia de outros personagens em cortejos temáticos e apresentações teatrais que acontecerão na praça de alimentação. Já no Caruaru Shopping, muitas luzes e aspectos dourados, dando um tom de beleza e sofisticação. O Papai Noel se apresenta acolhedor na sua tradicional cadeira, recebendo as cartinhas e os pedidos das crianças que formam filas na visita ao Bom Velhinho. No espaço externo do shopping, mais pontos de decoração que formam um ambiente encantador. E na área central, um lindo presépio representando o momento mais lindo do Natal cristão, o nascimento do Menino Jesus. Na Vila Encantada, a programação conta com oficinas temáticas para o público infantil e acontece até o dia 23, das 3 da tarde às 6 e na antevéspera de Natal, das 5 da tarde às 7 da noite, com pinturas, anjos, máscaras, cupcakes e outras brincadeiras. O evento é totalmente gratuito para crianças a partir de 3 anos de idade. Assim, os espaços de recreação oferecem uma opção a mais para os visitantes e se transformam em verdadeiros parques natalinos nessa época especial do ano. E amanhã é dia do Me Conte Sua História, então a gente vai ver um pouquinho do que o repórter Franklin Portugal preparou para amanhã. Ela nasceu surda, daí para frente seria uma vida de desafios e sofrimento. Só que a mãe de Laís nunca parou de lutar. Buscava a cirurgia e o implante do aparelho auditivo. Bem, foi necessária a espera de mais de uma década para ver esse sonho realizado. Laís ouvindo finalmente. Você vai ver. É no Me Conte Sua História, no AB1, amanhã. Você não pode perder. E daqui a pouquinho tem o Panorama CBN. A gente vai conversar com o gerente da Compesa aqui em Caruaru, Antônio Freire, para a gente falar sobre as demandas aqui da cidade, que são muitas, hein? O Panorama começa às 2 horas na rádio que toca notícia. E assim termina o seu AB1 dessa segundona. Desejando uma boa tarde para você, bom descanso e a gente volta a se encontrar amanhã, se Deus quiser. Valeu, pessoal!